Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vênus, eu tenho 10 anos, eu vivo atualmente na Irlanda, mas eu sou francesa e eu posso falar 4 línguas. Digo Venus et Adam Dom. Hi, my name is Venus. Bonjour, mon nom est Venus e je suis toulousaine. Oi gente, eu sou a Débora, esse canal é Minha Família na Irlanda e como vocês puderam ver, a minha filha de 10 anos fala 4 línguas e hoje ela é fluente em inglês, irlandês, português e francês. Hoje eu quero falar da adaptação à língua local, que é o inglês, e eu quero falar também da adaptação da família para a língua local, porque nós somos 4 pessoas, eu, meu marido e 2 filhas, e cada um teve uma fase diferente, sabendo que meu marido ele chegou aqui já com inglês profissional e as crianças com 0 inglês e eu também com 0 inglês. Então eu vou falar das 4 fases que a gente teve que fazer aqui para adaptar a língua e vou também te dar dicas de como você falar inglês e incentivar seus filhos a falar inglês e se integrar na cultura local, porque não é nem uma necessidade, é uma obrigação da gente, tá? Gente, 2 coisas super importantes que vocês têm que saber e que eu descobri chegando na Irlanda. A primeira é que o inglês é uma língua franca, então não tem um tipo de sotaque que é correto ou um tipo de pronúncia que é correto. Vai depender do país, da região e até do condado. Exatamente como o português de Portugal e o português do Brasil ou de Angola tem suas particularidades. Então nós que estamos acostumados a assistir os filmes estadunidense, aquelas músicas, a gente tem a impressão de que compreende alguma coisa. Chegando na Irlanda você se dá conta que você não entende nada, porque eles têm um sotaque próprio ao país deles, que tem a ver com a cultura, tem algumas palavras que a gente não entende, tem palavras que são próprias à Irlanda, então não é que exista um certo e um errado, é que vai dar aquela surpresa, então prepare-se para isso. E a segunda coisa é que aquela conversa que a gente tem, aquele diálogo que a gente monta na cabeça de oi, tudo bem? Eu me chamo fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu venho do Brasil, aquilo ali não interessa a ninguém, porque a pessoa ali não quer saber de onde você vem, quantos anos você tem, sobretudo quando você vai passar a imigração. O agente da imigração, ele já tem todos os seus dados no passaporte, ele sabe quem você é, de onde você é, quantos anos você tem, o que ele vai te perguntar é, o que você vai fazer aqui? Aí já te surpreende porque ele não vai no diálogo que era previsto na tua cabeça, né? E aí a segunda coisa, quanto tempo você vai ficar? Para onde você vai? E aí você fica meio perdido. Então, não pense que eles vão perguntar para você qual é o seu nome. Ele já sabe o seu nome, ele já sabe tudo de você ali naquele documento. Então, ele quer saber o que tu vai fazer aqui, mano. Em outras palavras, seria isso, tá bom? Então, essas 2 coisas são essenciais, porque quando você pensa que você fala inglês e você chega aqui, você não entende praticamente nada. E quando você imagina que você poderia compreender, aí você se dá conta que você não sabe nada mesmo. Então, vai começar lá do zero. 2 coisas importantes que eu me dei conta para aprender sobre o sotaque irlandês, compreender, seria olhar mais o jornal local, que seja na televisão, ou escutar a rádio local. No caso do meu condado é Clare. Então eu escuto a Clare FM praticamente o tempo todo quando eu dirijo para me acostumar com algumas conversas e aí se passa melhor. Nós chegamos uma família de 4. O meu marido, ele era, vamos dizer assim, nível avançado de inglês. Portanto, inglês dele era profissional, era na área do trabalho dele. Mas fora daquilo ali, muita coisa ele não sabia. Então a gente ficou meio perdido, mas ainda assim ele conseguiu fazer os documentos, marcar encontro para casa, para PPS, essas coisas com o inglês dele. Mas coisas como garfo, faca, por exemplo, a gente veio aprendendo depois. As minhas filhas e eu tínhamos um nível 0. Hoje eu posso dizer que eu estou um pouquinho acima de beginner, que é o iniciante, né? Porque eu não tenho assim um nível que eu possa falar sobre filosofia. Eu também não ouso, por exemplo, preencher um documento. Tá bom? Mas eu consigo fazer uma compra, eu dirijo, eu vou resolver uma coisa na escola, eu consigo acompanhar elas no médico, no dentista. Então, estou um pouquinho melhor. As minhas filhas já estão bem fluentes, já estão aí encaminhadas para o nível que a gente chama de nativo, falar com a língua local, com o sotaque deles, com as palavras deles, até as gírias deles, né? Elas escutam bastante música local também, o gosto musical delas mudou muito, né? Elas não escutam mais música brasileira praticamente, nem praticamente música francesa, muita música daqui. O meu marido é fluente, conversa bem melhor, compreende melhor os colegas no trabalho, mas ainda assim ele continua buscando algumas expressões que eles vêm falando de pouquinho em pouquinho.
O fato dos irlandeses, eles não corrigirem a gente, eles não são pessoas malvadas, assim, dizer, isso não é inglês, tá errado, não é assim que se fala, não nos permite evoluir muito rápido, porque eles ficam incomodados de dizer que não entenderam, a gente fica incomodado de perguntar como é que se diz aquilo ali, fica apontando ou fazendo algumas mímicas, então vai passando. Às vésperas de completar 4 anos na Irlanda, eu posso dizer que eu consigo me virar, não é um nível bom, mas ainda assim, as crianças são fluentes, mas nos primeiros meses nós inscrevemos elas numa escola de línguas daqui da Irlanda mesmo. As aulas foram por internet, porque naquele momento ela tinha a pandemia, e isso ajudou muito elas a ter uma base. Porque quando a gente inscreve a criança na escola, vai falar das matérias, mas vai falar também sobre o cotidiano. E muitas das vezes as crianças só sabem falar yellow, red, orange, blue, entendeu? Isso não serve no cotidiano. Então, eu acho que se você quer ajudar seu filho a falar mais, coloca filmes em inglês, tá? Mesmo com legenda, coloca música no rádio, e vai motivando lá a criança a comprar um livrozinho, muita biblioteca aqui grátis, biblioteca pública de qualidade e muita livraria com acesso baratinho. Gente, tem livro de 5 euros, 3 euros para crianças, então você pode ali ajudar também no aprendizado, mesmo que você não aprenda tanto. Eu sou contra falar inglês em casa, porque eu já falo português e francês, e como vocês sabem, minhas filhas vão numa escola irlandesa, então elas são fluentes em 4 idiomas. Eu particularmente não tenho amizades aqui, eu só trabalho e isso não me incomoda nem um pouco, então no trabalho eu falo um pouquinho de inglês, escuto cada vez mais na rádio e estou ousando assistir um filme ou outro em inglês, tá me ajudando bastante. O meu marido já assiste tudo sem legenda e as crianças nem se fala, né? Elas até cantam e tem os artistas preferidas dela em inglês. Elas não têm amigas brasileiras, elas só têm amigas irlandesas. Isso facilita muito o aprendizado, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, coloca aí no comentário. Essa foi um pouco a nossa trajetória, a véspera de completar 4 anos na Irlanda. Nosso inglês evoluiu bastante e mesmo que eu não tenha chego ainda no nível intermediário, avançado, eu consigo me virar e isso aqui para mim é o mais importante. Eu me integrei, eu trabalho, eu dirijo, eu faço as minhas compras. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.